Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a este vídeo, que vai tentar responder a uma pergunta que me tem sido colocada, quer pelos meus alunos, quer por outros amigos, quando precisam de comprar uma câmara. Tendo em conta a grande oferta do mercado e as variedíssimas opções que nós temos à nossa disposição. Se por um lado nos facilitam a vida, porque haverá sempre uma que nós gostaríamos, também nos dificultam porque gostaríamos de ter todas, gostaríamos de ter as vantagens de uma sem as respectivas desvantagens. Vamos então tentar, de alguma forma, ver que tipos de câmara existem, quais as vantagens, quais as desvantagens, e depois cada das pessoas que está a ver este vídeo decidirá, mediante a informação que eu vou aqui passando, decidirá, em conjunto também, com certeza, com outras informações que podem pesquisar, qual a câmara mais adequada às suas necessidades e à sua utilização. Começo então por descrever os principais tipos de câmara. E vou aqui basear-me em 3 critérios, são critérios meus, poderia haver outros com certeza, mas estes são os que eu vou aqui tratar. E portanto podemos classificar os diversos tipos de câmara, nomeadamente no que respeita à área de imagem, ou seja, o tamanho do sensor, qual o sistema de visão que está incluído na própria câmara, que a câmara utiliza, e o sistema de lentes também que a câmara utiliza. E, enfim, havia tantas características mais, mas vamos essencialmente falar sobre estas 3 características em particular. De uma forma simples, podemos encontrar então os seguintes tipos de câmaras digitais: as câmaras compactas, as câmaras reflex, também chamadas DSLR. O SLR é uma designação que já vem do tempo das câmaras analógicas, já veremos o que é que isso significa, e o D é apenas um prefixo que significa digital, portanto é a sua versão digital. E há umas câmaras relativamente recentes, com 3, 4 anos, e agora em grande força, que são as câmaras com lentes intermutáveis sem espelho. Têm várias designações, entre as quais esta EVIL ou esta CSC e também outras que veremos mais adiante. Vamos começar então pelas câmaras compact, também chamadas point and shoot, apontar e disparar, que são caracterizadas por terem um tamanho reduzido e, portanto, uma maior portabilidade, têm um sensor de menores dimensões, têm distâncias focais variáveis, por vezes até muito extensas, embora não permitam a troca de lentes. Portanto, a sua objetiva é fixa, vem incorporada na própria câmara. Tem uma gama de aberturas relativamente reduzida, bastante reduzida até, e tem o visor eletrónico na retaguarda. Hoje em dia, basicamente, todas elas têm apenas este visor eletrónico na retaguarda. Tem também um preço reduzido, este tipo de câmaras. Aqui temos então uma câmara compacta, cuja construção é bastante simples comparada com as outras e cujo funcionamento, que podemos aqui descrever sucintamente, também é relativamente simples. É constituído então por uma pequena objetiva, uma pequena que se pode estender, que pode, digamos, variar as distâncias focais, obviamente, aquilo que habitualmente chamamos de zoom, sendo que o zoom é a relação entre a máxima distância focal e a mínima distância focal, é exatamente a relação, portanto, a divisão entre essas duas distâncias, assim dá os X vezes que nós falamos de zoom, 5 vezes, 10 vezes, enfim, coisas tão exageradas como 30 vezes e mais, mas nestas compactas andamos por aí por estes números. Dizia eu que é então constituída por esta objetiva, que tem os elementos ópticos necessários para fazer essa variação das distâncias focais, para fazer a focagem e para fazer chegar a luz, que é o seu objetivo final, aqui a este pequeno sensor. Depois tem também aqui um visor na retaguarda. Às vezes este visor tem a possibilidade de rodar e nos dar então outros pontos de vista e a maioria das vezes não tem grandes tipos de controles manuais, portanto são praticamente ou quase totalmente automáticas e tem assim como vantagens e desvantagens a facilidade de utilizar e transportar, o seu baixo custo, a possibilidade de outros pontos de vista, e aqui a apresentação é retirada do meu curso de fotografia, em que vou apresentando também às vezes alguns acrónimos ou algumas siglas em inglês, porque é mais fácil encontrar informação nessa língua, e portanto o POV é o Point of View, ou seja, pontos de vista. Tem grandes capacidades de aproximação, isto já depende do modelo, veremos que haverá também outros tipos de câmara que têm ainda maiores capacidades de aproximação, embora com a utilização, e isto nem sempre o mercado nos informa, ou informa o consumidor menos informado, que essas capacidades de aproximação são difíceis de utilizar, porque depois não conseguimos estabilizar a câmara o suficiente
para poder tirar partido dessas capacidades de aproximação. Aquilo que habitualmente chamamos zoom, mas que corretamente podemos dizer que são capacidades de aproximação, que dependem da distância focal. Têm grandes profundidades de campo, ou seja, quase toda a imagem, quase todo o conjunto de planos que está na nossa imagem está muito focado ou muito bem focado. Vamos, mais ou menos, isto pode ser uma vantagem, como veremos que pode ser também uma desvantagem. E esta característica que eu estava a falar, a grande profundidade de campo, depende essencialmente do tamanho do sensor, é motivada por um reduzido tamanho do sensor, portanto é uma característica física, óptica, se quiserem, não depende da eletrónica. Como do lado das desvantagens, temos a baixa qualidade com pouca luz, comparada com as outras, como é evidente, um funcionamento algo lento, sobretudo no que diz respeito à focagem e no atraso entre o momento do disparo e o momento da obtenção da fotografia. A dificuldade de utilizar sob luz intensa, como também já sabemos, se tivermos muita luz a incidir, uma vez que não temos aqui outro sistema de visão que não este, nestas câmaras compactas atuais. Há uns anos atrás havia câmaras compactas com sistemas alternativos, mas estas atualmente o mercado apenas oferece que eu saiba, com o LCD aqui atrás, com o visor aqui atrás, e portanto temos sempre, se tivermos muita luz, alguma dificuldade em visualizar o que estamos a fotografar. São mais difíceis de estabilizar. Isto porquê? Porque temos exatamente que estar com os braços em suspensão ao fazer a nossa fotografia, ao contrário do que estaríamos se tivéssemos aqui um visor em que já tínhamos isto encostado ao rosto, e portanto tínhamos a câmera encostada ao rosto, e portanto teríamos maior apoio e mais facilidade em estabilizar a própria câmera. Habitualmente não gravam também, habitualmente não, nenhumas destas com point and shoot que eu conheça gravam em formato RAW, que é um formato que grava toda a informação possível. Também o consumidor que adquire este tipo de câmaras não está muito interessado nesta questão, e tem uma reduzida gama de aberturas. Tem também, do lado das desvantagens, uma demasiada profundidade de campo. Reparem que eu coloquei aqui como vantagem e ao mesmo tempo como desvantagem. Como já disse, isto é uma característica que depende do tamanho do sensor e, enfim, pode ser vantagem ou desvantagem, depende do nosso objetivo. A questão é que não temos grande escolha porque tem sempre muita profundidade de campo. Se quisermos separar um motivo do resto do fundo, portanto desfocando o fundo, temos muito mais dificuldade neste tipo de câmaras do que noutras que vamos descrever a seguir. Vamos passar agora para as câmaras SLR, portanto Digital Single Lens Reflex, isto é o que significa, ou seja, as câmaras reflex de uma só objetiva na sua versão digital. São lentes independentes, são câmaras que têm lentes independentes do corpo, que têm maior volume e peso, têm um sensor de maiores dimensões e têm um visor natural através do espelho, por isso se chamam reflex. Têm também, obviamente, um custo mais elevado. Aqui está um dos modelos, por exemplo, que vamos agora ver detalhadamente como é que funciona. Portanto, estas câmaras são constituídas por um corpo que tem acoplado a si uma objetiva. A objetiva é essa que pode ser trocada, portanto, dependendo do nosso motivo, dependendo das nossas intenções, dependendo também do leque de objetivas que nós próprios possamos ter. Que é constituída por um conjunto de elementos ópticos responsável por fazer chegar a luz aqui ao interior da câmara. Depois tem aqui um espelho que está habitualmente a 5 graus e que nos faz refletir essa luz para um outro dispositivo, que é um pentaprisma, que provoca mais aqui este conjunto de reflexos para fazer chegar a imagem aqui a este visor onde o fotógrafo então observa. Porque é que acontece isto aqui? Exatamente para inverter a imagem, porque a imagem quando chega aqui a esta zona chega invertida, portanto de cabeça para baixo, simplificando, e nós gostamos de ver a imagem direitinha, de cabeça para cima, como é natural, e para isso serve este pentaprisma. Cá está o pentaprisma, o visor, tem também aqui um diafragma, ou seja, o dispositivo que é responsável por controlar a abertura da nossa objetiva, ou seja, a quantidade de luz que vai atingir o nosso sensor, portanto o círculo de entrada de luz, que é responsável, como disse, pela quantidade de luz, mas também tem outros efeitos, nomeadamente no que diz respeito à profundidade de campo.
E vamos ver agora o que é que acontece quando nós premimos o obturador. Portanto, esta é a fase em repouso, quando nós estamos a enquadrar, a fazer o nosso enquadramento, a escolher os parâmetros com que vamos fazer a fotografia, por aí fora. O que é que temos aqui? Temos o nosso espelho a refletir a luz desta forma, em conjunto com o pentaprisma, para nós podermos fazer o enquadramento através deste visor. Temos aqui o sensor, temos aqui um obturador constituído por duas cortinas, que estão a tapar o nosso sensor, e temos aqui também o diafragma, que está na sua máxima abertura quando a câmera está em repouso. O que acontece quando nós premimos o obturador? O espelho levanta e, portanto, a luz deixa de ser interrompida por este espelho e passa a poder atingir aqui o sensor. Ato contínuo, a primeira cortina recolhe, portanto, o sensor fica exposto. Em simultâneo, o nosso obturador, o nosso diafragma fecha para a abertura que, entretanto, nós escolhemos para fazer esta fotografia. A exposição é feita durante o tempo que nós terminamos também para fazer essa fotografia. Entretanto, a segunda cortina fecha para o sensor passar a estar novamente fechado. Vem aqui buscar a primeira cortina e ambas depois recolhem a sua posição natural, que é a primeira cortina fechada e a segunda recolhida, bem como o espelho também recolhe a sua posição normal, que é aqui nesta posição de 45 graus, para nós podermos novamente visualizar e visualizarmos o que está para aqui e fazermos nova fotografia. Portanto, este processo obviamente acontece dependendo do tempo de exposição que nós escolhermos, em milésimos de segundo, décimos de segundo, enfim, depende do tempo de exposição que escolhemos. E aqui teve que ser descrito desta forma lenta para percebermos o que é que se passa naquela fração de tempo. E, novamente, um pormenor que me escapou, entretanto, depois de acabarmos a fotografia, o diafragma volta à sua abertura máxima. E aqui só mais uma ilustração deste tipo de câmaras. Cá temos o tal espelho, cá temos o pentaprisma em cima. Temos aqui também este espelho, não é totalmente opaco, deixa passar aqui alguma quantidade de luz. Temos aqui um espelho secundário que depois é responsável por fazer chegar também a imagem. Aqui outros sensores que nomeadamente servem para medir a luz, para a focagem, por aí fora. Como vantagens deste tipo de câmaras, temos uma excelente qualidade de imagem, temos um excelente desempenho com pouca luz, a possibilidade de trocar de objetivas, a rapidez na utilização, bem como a sua ergonomia. Devido ao seu tamanho, tem um conjunto de botões e de controles que estão muito mais acessíveis do que as câmaras mais pequenas, ou seja, as câmaras compactas que vimos atrás. Tem uma grande oferta de lentes, são um tipo de câmaras que já está no mercado há muitos anos e, portanto, inclusivamente se pode utilizar até lentes ainda do tempo da era analógica. Tem uma grande oferta de lentes então à nossa disposição. Como desvantagens temos obviamente o tamanho e o peso, são mais dispendiosas, o visor não prevê o resultado final, isto aqui no que diz respeito sobretudo à exposição, é essa questão que esta desvantagem está aqui, ou seja, nós estamos sempre a ver aqui a imagem da mesma forma, com a mesma luz, com o diafragma aberto no máximo, como já falámos, e não temos ideia sobre o que é que vai acontecer quando fizermos a fotografia, tendo em conta os parâmetros de exposição que escolhemos. Se bem que hoje em dia não temos ideia prévia, mas temos ideia logo a seguir, imediatamente a seguir, com a imagem que acabamos de obter. Entretanto, no entanto, já existem há muitos anos, até também há 6, 7, 8 anos, modelos que têm live view e que já nos podem dar, alguns deles, uma previsão, mesmo em termos de exposição, do nosso resultado final. E têm também algum ruído ainda do tempo do analógico, porque este funcionamento que descrevi há pouco era exatamente igual ao tempo do analógico. A única coisa que é diferente é que, em vez de termos aqui um sensor, tínhamos na altura um filme. Mas este tipo de mecanismo, portanto de funcionamento mecânico, provoca aquele ruído, o levantar do espelho e o abrir e fechar das cortinas, continua a existir. Vamos agora passar para as câmaras de lentes intermitáveis sem espelho. Enfim, isto é uma designação um bocadinho estranha, porque há muitas designações para este tipo de câmaras que ainda não estabilizaram
no que diz respeito à própria designação. Em inglês também chamadas mirrorless, que é uma designação curiosa, porque quer dizer, são a designação de um tipo de equipamento exatamente por aquilo que não tem, pelo less, ou seja, não tem espelho. Obviamente que isto é comparando com as DSLR Reflex, portanto, as que tinham espelho. São também chamadas as CSC, Compact System Cameras. São chamadas também as EVIL, Electronic Viewfinder Interchangeable Lens, isto quando tem o visor eletrónico, o tal Electronic Viewfinder. Vamos ver que é uma peça que, no meu ponto de vista, é muito importante, e aí desaconselho a quem pede conselhos, a quem pede opiniões, desaconselho de facto a comprar câmaras deste tipo que não tenham o tal visor eletrónico. O funcionamento é parecido com os reflex, com exceção de que de facto não tem um espelho para levantar, nem, sobretudo essa parte, nem tem um pentaprisma. Vamos ver aqui, é um bocadinho mais simples. É, digamos, um funcionamento quase misto entre as compactas que escrevemos há bocado e as reflex que acabámos de escrever. Temos então aqui uma objetiva que pode ser trocada, portanto lentes intermutáveis, podemos ter várias objetivas e escolher a adequada a cada motivo ou a cada situação. O visor está sempre exposto, está sempre a adquirir a imagem que está a transmitir ora para o LCD, podemos fotografar vendo por aqui, tal como nas câmaras compactas, mas podemos também, em alguns casos, nas que têm este tal Electronic Viewfinder, este visor eletrónico, estar a fotografar como estaríamos se tivéssemos uma SLR, uma câmara deste que descrevi atrás. A única diferença é que, em vez de termos aqui uma visão, digamos, ótica, uma passagem de luz daqui através do pentaprisma pela própria objetiva, não, temos aqui um visor eletrónico, mas esse visor eletrónico está neste tipo de câmaras muito evoluído e já, digamos, já é uma excelente ferramenta para nós fotografarmos. Porque é que eu digo, ou porque é que eu sugiro que não se adquiram este tipo de câmaras de lentes intermutáveis sem espelho que não tenham o visor eletrónico? É que, pronto, eu aqui tenho representado uma câmara que tem este tal visor eletrónico, mas há este mesmo tipo de câmaras que não têm o visor eletrónico. E, sendo assim, só podemos socorrer-nos deste visor aqui na retaguarda para fazer as fotografias. E assim incorremos nos mesmos tipos de problemas que tínhamos nas câmaras compactas. Ou seja, temos que estar com os braços em suspensão para vermos o que vamos fotografar. E, por outro lado, também temos alguma dificuldade, maior ou menor, sob luz intensa. A mim, particularmente, e esta é a minha opinião, dentro deste vídeo e das opiniões que dou a quem me pede, esta é a única que eu dou com alguma veemência. Eu não compraria um tipo de câmaras deste género que não tivesse este visor eletrónico. Pelo contrário, e vamos ver agora as vantagens e desvantagens, as que têm o visor eletrónico já funcionam de facto muito bem, aí eu acho que são uma excelente escolha. Mas, repito, se não tiverem visor eletrónico, e porque este tipo de câmaras, mesmo que não tenham visor eletrónico, já são bastante caras, eu não investiria essas centenas de euros com uma câmara, ou numa câmara em que só pudesse fotografar com os braços estendidos e com dificuldades em ver o que estou a fazer se tiver luz intensa. Como disse, esta é a única opinião mais perentória. O resto, há todo um conjunto, depende de pessoa para pessoa. Agora, neste tipo de questão, de ter ou não ter o visor eletrónico nestas câmaras, eu sou mais perentório. Vamos então ver quais são as vantagens. Tem uma excelente qualidade de imagem também. Eu não referi há pouco, mas o tipo de câmaras atuais tem sensores do tamanho das câmaras reflex e, portanto, isso resulta numa excelente qualidade de imagem, igual às das câmaras reflex, num excelente desempenho também com pouca luz, também muito parecido, semelhante às câmaras reflex, na possibilidade também de trocar de objetivas, são mais pequenas, leves e discretas do que as reflex, ou seja, por exemplo, em termos de ruído, não fazem aquele ruído mecânico que caracteriza as câmaras reflex, e são assim um excelente compromisso qualidade-tamanho. Como desvantagens são ainda, e por enquanto, mais dispendiosas que as próprias reflex até, em termos de, digamos, se quisermos comparar gama por gama, não é?
O visor eletrónico ainda não é perfeito, mas esta desvantagem cada vez mais, se calhar num próximo vídeo vou tirá-la daqui, porque não é perfeito, mas aproxima-se muito daquilo que nós necessitamos. Aqui sim tem uma reduzida gama de lentes, esta é uma desvantagem importante, são uma reduzida gama de lentes e são ainda também bastante dispendiosas, sendo que é possível aproveitar as lentes das câmaras reflex, mas teríamos que usar adaptadores, nem sempre, por aquilo que tenho lido, funciona muito bem. No entanto, temos agora já a oferta de 6 fabricantes, ou seja, fabricantes que apenas se dedicam há muitos anos a fazer objetivas e que concorrem com as próprias objetivas dos fabricantes iniciais. E, portanto, enfim, é uma oferta maior que também obriga os outros fabricantes iniciais, a baixarem um bocadinho os seus custos. Vamos ver como é que evolui esta questão para, de facto, este tipo de câmaras se constituir, e eu acredito que daqui a uns anos este vai ser o tipo de câmaras mais vendido e mais utilizado. Eu espero ter também uma quando algumas destas questões, nomeadamente o preço, baixarem para as minhas possibilidades. Tem também como desvantagem uma bateria com menor autonomia. Isto é claro também porque a câmara reflex, enquanto não estamos a utilizar, ou seja, não estamos a rever as fotografias ou a configurar ou a fazer a própria fotografia, que é enfim, que é um consumo muito rápido, muito instantâneo, praticamente não consumiu energia. Não é o caso deste tipo de câmaras que estão sempre a consumir energia, ou nos estão a mostrar a imagem por aqui, ou nos estão a mostrar a imagem por aqui, o sensor está sempre a adquirir a imagem e, portanto, obviamente a bateria não é que tenha uma menor autonomia como está aqui escrito, mas no fundo é esse o resultado, tem um maior consumo e, portanto, dura menos tempo. Lá está a tal desvantagem que eu já falei há bocado, se não tiverem visor eletrónico. De facto, são mais difíceis de utilizar sob luz intensa e mais difíceis também de estabilizar, porque temos que fotografar com os braços em suspensão, ao invés desta câmara que está aqui representada, que nos permite também apoiá-la no rosto ou no sobrolho, mais concretamente. Há ainda um conjunto de câmaras chamadas bridges, que é um tipo de câmara compacta que tem, por vezes, também visor eletrónico, nem sempre, que tem lentes muito extensas, portanto tem aquilo que chamamos habitualmente de zoom muito grande, portanto grandes capacidades de aproximação. Há modelos que têm um zoom manual e aqui sim é uma vantagem muito grande, porque a rapidez com que nós podemos escolher a capacidade de aproximação, no fundo variar a distância focal, utilizando um anel para isso ou utilizando 2 botões para a frente e para trás, é bastante diferente. Portanto, o zoom manual é sempre muito mais rápido, muito mais preciso, se nós o pudermos utilizar. Tem maior facilidade de controle, porque são também maiores e, portanto, têm botões mais acessíveis, mas tem os sensores das compactas. E, portanto, em termos de qualidade de imagem, são semelhantes às compactas. Vantagens: são muito versáteis, têm uma grande gama de distâncias focais, têm, digamos, uma câmara e basta, são mais pequenas que a reflex, tem, alguns modelos têm zoom manual. Atenção aqui a uma coisa também, a grande gama de distâncias focais, eu já falei nisto há pouquinho, é preciso termos muito cuidado, porque quando temos grandes capacidades de aproximação, muitas vezes aparecem estas câmaras com grandes capacidades de aproximação, 50 vezes, 60 vezes, coisas equivalentes a uma objetiva que pesava alguns quilos e mede, enfim, muitas dezenas de centímetros, se fosse numa reflex, e estas conseguem exatamente por causa disso, porque têm um sensor muito pequeno, mas em termos de capacidade de aproximação são semelhantes, o que significa que a necessidade de estabilizarmos as nossas câmaras é importantíssima. Ou seja, e todos nós se calhar já pegámos nos binóculos, e se estivermos a espreitar por uns binóculos com grande capacidade de aproximação, vemos que não somos capazes de estabilizar a imagem, está sempre tudo a tremer. E portanto aqui passa-se o mesmo, a capacidade de aproximação é tal que nós, para conseguirmos utilizar esse poder de aproximação, temos que estabilizar a câmara com um tripé ou de outra forma, em cima de um muro ou de uma mesa, ou seja do que for, porque na prática é
inutilizável à mão livre, mesmo com os sistemas de estabilização de imagem que as objetivas possam ter, mas isto é uma questão que nós não, que o consumidor pouco atento ou pouco informado muitas vezes não sabe, e que faz a sua decisão atraído pelo poder de aproximação, que normalmente nem sequer é assim chamado, obviamente, é pelo zoom. É a tal pergunta que o consumidor pouco informado sempre faz, é quantos megapixels tem e qual é o zoom que tem a câmera. E quanto mais melhor, pronto, essas seriam as regras de um consumidor menos informado. E é também assim que o mercado reage para, digamos, tem que atender a todos os consumidores. São ainda mais ergonómicas que as compactas, exatamente por serem maiores, têm os botões mais, digamos, mais à mão. No entanto, como desvantagens, têm o tamanho do sensor reduzido e semelhante às das compactas, com menor qualidade de imagem, com menor desempenho, com pouca luz, e o visor eletrónico ainda não é perfeito. Neste caso aqui, e tanto quanto conheço, os visores eletrónicos obviamente são, tendo em conta que estamos a falar de um equipamento em termos de gama de preços muitíssimo inferior àquilo que são as câmaras que falámos atrás, de lentes intermutáveis sem espelho, as tais mirrorless. Como temos uma gama de valores inferior também, todo o equipamento é inferior, desde a ótica até, enfim, todo o equipamento, incluindo o próprio visor, e portanto o seu comportamento não é ainda igual àquilo que eu referi atrás como um comportamento já muito aceitável das câmaras mirrorless. E tem também demasiada profundidade de campo, exatamente pelos motivos que já falei nas câmaras curtas. E esta foi apenas uma classificação possível entre muitas que poderia haver, não esgotou todo o mercado, claro, e há ainda, por exemplo, as compactas avançadas. Isto para quem gosta muito de fotografia, já para um utilizador mais informado, são câmaras muito interessantes, que têm lentes muito luminosas, isto é, com gamas de aberturas já muito interessantes, câmaras que abrem 1.8 a 2.0, para quem sabe o que é isso, enfim, isso é importante. Tem uma extensão focal não muito grande, exatamente porque não vão atrás daquilo que vende rapidamente para o consumidor menos informado. Isto são câmaras que são dedicadas, até porque não são muito baratas, custam umas centenas de euros grandes, mas continuo a dizer que são câmaras muito interessantes. Não é o zoom que as vai vender, porque o consumidor de facto já percebe qualquer coisa. Tem a possibilidade de total controle manual e normalmente acessível. Tem sensores também um pouco maiores, característica muito importante, portanto, como resultam em maior qualidade de imagem, melhor qualidade de imagem e melhor comportamento com pouca luz, e por isso mesmo, pelo sensor ser maior, também não tem a tal extensão focal muito grande, porque isso implicaria já terem objetivas muito grandes. E permitem também a gravação em RAW, ou seja, toda a informação que é adquirida pelo sensor pode ser gravada, se quisermos, integralmente para posterior tratamento, em vez de apenas aquilo que nos oferecem as compactas, que é logo a conversão imediata para JPEG, portanto comprimindo a imagem e perdendo alguma informação. O que é o RAW? O RAW não temos tempo aqui para explicar, isto faz parte da tal apresentação do meu curso. Sensores, aquilo que é o filme dos nossos dias. Só para termos uma ideia de que quando falamos de sensores maiores, mais pequenos, vamos aqui dar uma ideia de quais são essas diferenças. Portanto, é aquilo que é responsável pela aquisição da imagem. As principais características são as dimensões, o formato, se é um formato mais retangular, um formato 3x2, ou seja, as proporções entre o comprimento e a largura serão de 3:2, respeitarão essa proporção. Por exemplo, as fotografias que habitualmente víamos ou que mandamos imprimir em 10 cm por 15 cm respeitam essa proporção, 3:2. Há outras, por outro lado, que têm proporções de 4:3, são formatos um bocadinho menos retangulares, aproximam-se mais o comprimento da largura, e a própria resolução, ou seja, dos tais megapixels. É o dono, assim, dos megapixels, que é outra característica muito usada para vender para o consumidor menos informado que vai comprar a câmara, até tanto melhor para ele, quantos mais megapixels tiver. Não é propriamente a minha opinião. Bom, temos aqui então uma ilustração. As câmaras, as figuras da linha de cima não estão propriamente à escala,
portanto este telemóvel não é mais alto do que esta câmara necessariamente, aqui a escala é aleatória, mas as figuras de baixo, da linha de baixo, estão à escala. Portanto, estes sensores estão aqui à escala, o que já dá para nós termos uma ideia aproximada das grandes diferenças. E se pensarmos então em termos de área, são mesmo muito, muito diferentes dos vários sensores que equipam estes exemplos de câmaras que aqui estão. Este é um sensor chamado full frame, portanto que tem o tamanho do tradicional filme de 35mm. Já agora esta distância de 35mm era a largura de ponta a ponta deste filme, incluindo aqui os furinhos que serviam para puxar o próprio filme, e cujo tamanho de imagem era e é, nas câmaras de tamanho completo, 36mm por 24mm. Depois há as câmaras muito utilizadas também, câmaras reflex, mas de tamanho chamadas de tamanho cortado, em que têm sensores um bocadinho menores do que os sensores de tamanho completo. E aqui temos agora basicamente o mesmo slide, mas com os respectivos tamanhos. Portanto, os tais 36 por 24mm, estas da Nikon, Sony e outros fabricantes têm 24mm por 16, a Canon é um bocadinho menor, 22 por 15, a gama da Canon de sensor APS-C, portanto não full frame, e depois temos a partir daqui, todos estes formatos são de 4/3, sendo que há um que se chama mesmo 4/3, embora todos os outros tenham essa proporção de 4/3. Isto aqui são câmaras muito utilizadas pela Olympus inicialmente, e depois também outros que vieram a adotar este tipo de tamanho, como a Panasonic e outras, Samsung, etc. Depois temos aqui tamanhos intermédios e há ainda, como digo aqui em baixo, os tamanhos de 1,5 polegadas, tem 18,7 por 14, por aí fora 1 polegada, e há câmaras muito interessantes agora a adotarem este tamanho, que já, enfim, nos permite ter uma câmara leve, muito portátil, mas com uma qualidade de imagem muito interessante. 2/3, muitas compactas avançadas que eu descrevi há pouco têm este tipo de sensor, ou este tamanho de sensor mais propriamente, e portanto, enfim, a variação, como veem aqui, é muito grande. É evidente que tudo isto tem influência. Quanto maior o sensor, maior tem que ser a mesma objetiva para eu conseguir o mesmo ângulo de visão, ou seja, a mesma capacidade de aproximação, e uma série de outras variantes decorrentes deste tamanho de sensor. Normalmente, quanto maior o tamanho do sensor, melhor a qualidade de imagem que nós conseguimos obter e melhor o comportamento com pouca luz. Conclusões. Eu não sei se consegui ajudar, se baralhei mais do que o que ajudei a escolher uma câmara, mas é das tais coisas. Para quem gosta de fotografia tem que começar por saber que fotografia é compromisso. É certo que a tecnologia tem-nos ajudado a que esse compromisso seja atingido mais facilmente, mas ainda assim a fotografia é compromisso, a começar pela escolha da câmara. Por isso, para quem teve a paciência de chegar ao fim deste filme, enfim, agora só tem que pensar qual vai ser, mediante as várias características, vantagens e desvantagens que eu aqui fui descrevendo, qual vai ser a utilização que prefere dar, se dá mais valor a um objeto mais leve, mais portátil, que possamos andar sempre com ele, se dá mais valor, enfim, andar um bocadinho mais carregado, mas ter melhor qualidade final, se costuma fotografar mais com pouca luz ou mais durante a luz do dia. Enfim, as variantes são imensas, não as podemos ter todas e, portanto, espero ter ajudado. Pesquisem também outras opiniões, esta é apenas a minha visão, e boas compras, boas fotos. Não se esqueçam de fazer um like aqui no meu canal, porque vou tentar continuar a dar aqui algumas dicas, não deste género, mas dicas mais técnicas de fotografia. Tenho o meu curso a decorrer, peçam informações. Muito obrigado pela vossa paciência e até um próximo vídeo.